Emenda modificativa 105, 2010. Autoria do Dr. Wilson Ferreira. Projeto de lei 05209. Artigo 17 do projeto de lei número 52, 2009, passa a ter a seguinte redação. Artigo 17. Quando o imóvel estiver sendo ocupado por servidores ou empregador público que não seja lotado na unidade escolar de saúde ou de assistência, abrindo-se observar-se a preferência escrita no artigo 3º desta lei. Plenário de Godoy, 22 de março de 2010. Dr. Wilson Ferreira, vereador. Aqui não, né? Essa não, né? Exposição de motivos. Senhores vereadores, a emenda ora apresentada é a que desejar, conto com as valorosas escolhas de Vossas Excelências para pôr escape em prestar justiça. Ora, como remover o servidor ou empregador público que se esteja cumprindo com exatidão os seus deveres por conta da ocupação de imóveis sem lhe causar transtornos até mesmo emocionais, inclusive aos seus filhos, normalmente porque em se tratando de uma unidade escolar poderão estar matriculados nela. Eis a razão que rogo Vossas Excelências para a aprovação dessa emenda. Dr. Wilson Ferreira, vereador. Emenda ao projeto de lei do 052/2009, que dispõe sobre a possibilidade de servidor residir em propriedade do município e da outras providências. Emenda modificativa número 106/2010. Autoria vereador Dr. Wilson Ferreira. Projeto de lei 052/09. A emenda do projeto de lei 052/2009 passa a ser tratada da seguinte redação. Dispõe sobre a possibilidade de servidor ou empregador público do município de Arujá residir em imóveis de propriedade ou locado do município ou da outras providências. Plenário de Godoy, 22 de março de 2010. Dr. Wilson Ferreira, vereador. Emenda modificativa 107/2010. Autoria vereador Dr. Wilson Ferreira. Projeto de lei número 052/09. Artigo 1º do projeto de lei 052/2009 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. O servidor e o empregador público poderão residir em imóveis de propriedade locado pelo município desde que autorizado pelo prefeito, mediante proposta justificativa da secretária municipal. Plenário de Godoy, 22 de março de 2010. Dr. Wilson Ferreira, vereador. Emenda modificativa 108/2010. Autoria, vereador Dr. Wilson Ferreira. Projeto de lei número 052/09. Altera o artigo 2º da lei número 052/2009, que passa a ter a seguinte relação. Artigo 2º. Autorização que se trata do artigo anterior será concedida somente ao servidor ou empregador público cuja remuneração não seja superior à referência 4, por ocasião da ocupação do imóvel pela finalidade descrita nesta lei. Plenário de Godoy, 22 de março de 2010, Dr. Wilson Ferreira. Emenda supressiva, número 109/2010, vereador Dr. Wilson Ferreira. Projeto de lei 052/2009. Fica suprimido o parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei 052/2009. Plenário de Godoy, 22 de março de 2010, Dr. Wilson Ferreira, vereador. Emenda modificativa 010/2010. Autoria do Dr. Wilson Ferreira, vereador. Projeto de lei 052/2009. Artigo 3º. Projeto de lei 052/2009 passa a ter a seguinte relação. Artigo 3º. Será preferência para subsistir o imóvel próprio do município ou por outro locado o servidor ou empregador público que estiver lotado na unidade escolar de saúde ou assistencial, e na falta desse, sucessivamente, os integrantes da Guarda Municipal e os servidores lotados na Secretaria de Obras. Plenário de Godoy, 22 de março de 2010. Emenda modificativa 111/2010. Dr. Wilson Ferreira, vereador. Projeto de lei 052/2009. O artigo 9º do projeto de lei 052 passa a ter a seguinte redação. Artigo 9º. Além do requisito salarial especificado no artigo 2º desta lei, sendo o servidor ou empregador público casado ou vivendo em união estável ou ainda possuindo dependentes, ou não poderá ocupar o imóvel de propriedade lotado pelo município daquele cujo a renda familiar per capita bruta seja superior a 0,1 salário mínimo mensal. Plenário João Godoy, 22 de março de 2010, vereador Dr. Wilson. Emenda supressiva 102/2010.
Vereador Dr. Wilson Ferreira. Projeto de lei 05209. Fica suprimido o número o item 4 do artigo 15 do projeto número 052/2009. Plenário João Godoy, 22 de março de 2010. Dr. Wilson Ferreira, vereador. Ficam despachados de plano os projetos lidos na presente sessão às comissões permanentes para os devidos pareceres. Por solicitação do autor, determina a leitura da indicação de número 1709 e 1710. Não, essa cancelou. Vai ler essas duas indicações aqui? Isso. Não barato. Indicação número 1709/10. Dr. Wilson Ferreira. Criação do Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais de Arujá. Solicita a leitura na íntegra nos termos regimentais. Indico à mesa nos termos regimentais que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando de sua excelência, através da Secretaria Municipal de Governo, que seja criado o Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais de Arujá. Justificativa. Pela lei número 7.852/1989, ficaram criados mecanismos de prestação a pessoas portadoras de necessidades especiais, estabelecendo-se no artigo 2º, ao poder público e aos seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiências e pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive os direitos de educação, saúde, trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância, à maternidade e de outras que decorrem a Constituição das leis, proporcionem seu bem-estar pessoal, social e econômico. Segue o parágrafo único do referido texto legal da forma de se apropriar tais medidas. Todavia, no âmbito do nosso município, pouco se viu em termos de concretização da verdade legal. O primeiro passo para isso aconteça assim, se verifique um efetivo respeito a esses cidadãos e a criação do Conselho Municipal das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais de Arujá, que terá como função principalmente promover a capacitação e integração de pessoas portadoras de necessidades especiais para a nossa cidade, além de participar do poder público, inclusive o Ministério Público, e em observância de ações lhes são protestivas. Plenário João Godoy, Dr. Wilson Ferreira, vereador. Obrigado. Indicação número 1710/10. Criação do Conselho Municipal de Direitos e Defesa da Mulher de Arujá. Solicita a leitura na íntegra nos termos regimentais. Indico à mesa nos termos regimentais que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando a sua excelência, através da Secretaria Municipal de Governo, que seja criado o Conselho Municipal de Direitos e de outras defesas da mulher do município de Arujá. Justificativa. A família de base da sociedade, mas essa base precisa de ser solidificada no amor e no respeito mútuo. A discriminação contra a mulher ainda é vertente em muitas discussões na sociedade, o que se dá a um motivo muito simples. Ela existe. A existência da forma pujante, seja no âmbito doméstico, onde a violência ou uma triste realidade, seja no mercado de trabalho, onde a mulher recebe menos do que o homem, e em outras formas, às vezes mais grotescas. O Conselho Municipal de Direito e Defesa da Mulher no município de Arujá terá como finalidade princípio formular programas de políticas no interesse da mulher e coordenar as ações do governo no sentido de eliminar as discriminações no gênero e promover a condição social, política, econômica, educacional, cultura, de saúde, jurídica da mulher. Eis que a razão, o senhor prefeito, para que seja criado urgentemente o Conselho Municipal dos Direitos e Defesa da Mulher no nosso município. Senão, Arujá ocuparão um lugar de retaguarda no respeito e na valorização de quem é responsável por concebermos o dom divino da vida. Plenário João Godoy, 15 de março de 2010, Dr. Wilson Ferreira, vereador. Efetuada a leitura, coloco em votação o encaminhamento das indicações de números 1709 a 1755, apresentadas nos termos regimentais. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade.